amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast bíblico. Vamos conhecer mais do Senhor, prosseguir nessa jornada em aprender mais a respeito daquilo que o Senhor quer nos revelar por meio da sua palavra. Então já separa sua Bíblia Sagrada e deixa ela aberta em Mateus, no capítulo 13. É esse capítulo que a gente vai estudar no dia de hoje. Olha, faço o convite para que você venha conhecer também um pouquinho sobre o nosso canal do YouTube. E por que eu falo da importância do canal do YouTube? Porque lá você vai conferir os outros estudos que nós já fizemos aqui. Já fizemos Provérbios, Eclesiastes e agora estamos em Mateus. E se você perdeu algum capítulo, você pode ir lá no canal do YouTube, canal CJC Oficial, e acompanhar para você ficar por dentro de todo o estudo desse capítulo, desde o panorama geral até aí o capítulo final. Estamos no meio dessa jornada do estudo de Mateus e tem sido maravilhoso. E hoje não será diferente. Deus vai falar aos nossos corações e usar aqui a sua vida, você de casa, a minha vida também e, é claro, a vida dos meus convidados. Vou apresentar quem está comigo no dia de hoje e começo com ele, Joenison Batista dos Santos. Seja muito bem-vindo, Brother Joe, meu amigo. Sempre o nome todo. Tudo bem, Júlia? Tudo bem você que acompanha aqui o podcast bíblico? Vai ser um prazer essa conversa aqui hoje. Amém! E, Joe, fala um pouquinho pra gente também do Nossa Night, né? Você que apresenta esse programa maravilhoso, vai ao ar semanalmente, não é? Sim, uma vez por semana, toda quinta-feira, às 21 horas aqui no canal CJC. Sim. E no YouTube a gente antecipa um pouco, às 20 horas. Então, para você que quer sempre ver ali histórias marcantes, né? Histórias que tem trazido, agregado muito na vida de muita gente, pessoas que venceram alguma dificuldade e trazem aí todo o panorama de como eles fizeram isso. No Nossa Night você encontra. Sensacional! E você viu que o pessoal do YouTube tem uma vantagem, né? Ou seja, você tem que estar inscrito lá no canal CJC Oficial. Tem muito conteúdo bom. E não sabia disso, tem vantagens também. Quem também está conosco no dia de hoje vai acrescentar muito nesse estudo é o Davidson. Ele é o líder dos teens aqui do estado do Rio de Janeiro. Davidson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, Brother Joey, também. É um prazer estar aqui com vocês para receber e partilhar também um pouquinho, em nome de Jesus. Amém, vai ser bênção. E, inclusive, Davidson, já quero pedir aqui para você trazer essa bênção inicial, que a gente sempre faz essa oração no início do programa, ensinando até você de casa. Antes de ler a palavra, não ler somente a letra, você pode convidar o autor para estar do seu lado, te direcionando, te revelando, te instruindo. Então, sempre ore, convide o Espírito Santo. Davidson, traz essa bênção para a gente? Sim, claro, com certeza. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse podcast, Pai, para aprender com o Senhor, para aprender com aquele que é perfeito, como diz em tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, Espírito Santo, nos ajude a lembrar de todas as coisas de que o Senhor nos falou, de que o Senhor nos ensinou. E tenha liberdade, renova o nosso entendimento, renove, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que a gente venha entender, meu Pai. Tanto para a gente praticar realmente, Senhor, na nossa vida, tanto nós estamos aqui, o que está assistindo também a esse podcast, Senhor. Pedimos tenha liberdade em nosso coração, em nossa vida, Senhor, por completo, Senhor. É o que nós pedimos e entregamos esse podcast em Tuas mãos, em nome de Jesus. Aqui no podcast, você está recebendo várias sementes. Quando você vai no culto, quando você assiste uma pregação, você está recebendo uma semente. Mas como que é a característica do seu coração? Ô Joe, será que Jesus tem espaço para entrar nesse coração? Ou é um solo rochoso? Ou é um solo que não vai ter profundidade? Um solo preocupado? Como é que está o estado do coração dessa pessoa, né? É interessante que quando a gente fala em Jesus, a gente sempre ouve que Jesus ele é alguém educado. Ele não vai arrombar o seu coração para poder entrar, ele vai querer uma autorização. Ele não vai preparar o teu coração, porque isso cabe a nós. Cabe a nós olharmos de que maneira o nosso coração ele está, se ele está pronto para receber uma palavra, porque às vezes a gente está em um caminho e a gente recebe, vamos supor, uma correção. E a gente não gosta daquilo, mesmo sabendo que a gente está no caminho errado, alguém é usado por Deus para falar com a gente de uma forma amigável, até para a gente consertar o nosso caminho, só que o nosso coração está pronto para receber aquilo. Então a gente não aceita aquele conselho, e muitas vezes Deus está falando com a gente há muito tempo, só que o nosso coração às vezes está endurecido, começa a
terra, ele não está preparado, então cabe a nós prepararmos e tratarmos a terra do nosso coração para poder recebermos a boa semente. Então, eu pergunto pra você, que tipo de solo que é o seu coração? E seja sincero, né, David? Tem que ser sincero. Porque você pode falar, eu quero ser a boa terra, mas tem que ter sinceridade pra reconhecer que no momento ainda tá um solo rochoso, um solo difícil, mas Jesus vai ajudar também, né? Sim, exatamente. Até porque a gente tem que reconhecer o ponto que a gente está para a gente ser tratado em relação a isso, né? Como você disse em relação aos 4 tipos de solos, né? Um fala sobre a semente que caiu ali no meio do caminho, outro fala sobre os espinhos, a pessoa que está preocupada com as coisas do mundo. Então a gente tem que reconhecer em que ponto a gente está para a gente conseguir ser tratado em relação a isso e chegar a um ponto de ser a boa terra, né? Exato. E meditando até mesmo nessa parte, quem sempre enfatiza a questão é a boa terra, a semente caiu na boa terra. Mas eu lembrei até mesmo de João 15,16, quando Jesus fala que não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele que nos escolheu. E para que a gente venha dar fruto e para que o nosso fruto permaneça. Ou seja, o Senhor quer que a gente venha ser uma boa terra que vai receber a semente e ainda multiplique isso. Então, mas primeiro, para a gente conseguir receber e multiplicar, a gente tem que conhecer onde a gente está para ser tratado e curado por Jesus. Exato. E para você descobrir mais ou menos assim que solo que você está no momento, é só você analisar qual que é a sua reação diante da palavra. Quando você vai no culto e o pastor, nossa, eu estava precisando de uma palavra de repente que me jogasse lá em cima, uma palavra, sei lá, de Motivacional, né? fé, Vamos dizer motivacional. Aí chego lá, o pastor pregando contra o pecado, o pastor pregando arrependimento. Aí o pessoal já vai murchando assim. Então, cuidado para você analisar que solo que eu estou sendo, que tipo de coração que eu estou tendo. Analise a sua reação diante da palavra, diante do confronto. A semente ela é um potencial, mas dependendo do solo que ela se encontra, esse potencial pode acabar ali mesmo. Ô, Júlio, um alerta também. Às vezes a pessoa ela tá indo vários dias na igreja e a palavra parece ser a mesma. Aí a pessoa reclama, fala, mas pastor, o senhor está pregando isso? Mas é justamente aquela semente que Deus está querendo plantar em você e você não está percebendo. Né? Exatamente. Então, seja obediente, né? Você tem que estar ali. Quando a gente vai ao templo, a gente vai à igreja, a gente não escolhe o que a gente quer ouvir, a gente ouve aquilo que o Espírito Santo dirige o pastor. Muitas vezes ele não sabe a situação que você está passando no seu particular, só Deus sabe ali. O Deus vai usar o pastor, então esteja sensível e ore para o Senhor, né? Para que seu coração seja essa boa terra, para você ser curado, né, Davidson? Você passar por esse processo de cura. Vamos seguir aqui, a gente vai ver agora do versículo 10 ao 17, eu não estou lendo propriamente o texto, mas a gente está explicando para poder ganhar tempo, né, porque é muito assunto. Do 10 ao 17 a gente vai ver por que Jesus usava parábolas, isso é interessante, porque eu já cheguei a acreditar, né, de que era porque era mais fácil das pessoas entenderem, de fato ele usava exemplos que ficava fácil a pessoa entender, não a mensagem real, mas o que ele queria dizer. Agora, para entender os segredos do céu, a mensagem revelada, a multidão muitas vezes não conseguia entender. Então a gente vê, né, Davidson, que não é para ficar mais fácil. A gente vê nesse texto que o reino dos céus ele é tomado à força. Ou seja, é para aqueles que querem entender, para aqueles que gastam tempo buscando a resposta, e não quem ouve, não entende e fica por isso mesmo. Sim, dizendo em outra linguagem, assim, mais clara, dependendo da tradução também, né? Basicamente aquele que está interessado, realmente de coração aberto para receber da palavra de Deus e para se ajustar de acordo com a palavra, né? Aqui ele fala que alguns não conseguem entender, ele teve que falar em parábolas porque eles tinham ouvidos e não ouviam, tinham olhos e não enxergavam, ou seja, pessoas estavam fechadas para se adaptar, para realmente fazer aquilo que o Senhor queria naquele tempo. Tem gente que não quer entender também. Exatamente. E isso me lembra até mesmo de Jeremias, quando o Senhor fala para Jeremias em um capítulo, falou, Jeremias, se você permanecer ali comigo, eu vou te mostrar aquilo que eu tenho para fazer com o povo. Eu vou te mostrar, basicamente dizendo, vou te mostrar os segredos do que eu tenho para esse povo, do que eu tenho para fazer daqui para frente. E a vontade de Deus, eu creio, né, que como diz lá em Eclesiastes 3:11, que ele quer que a gente conheça, tanto que lá, nessa passagem, fala que ele colocou dentro de nós um desejo de conhecer as coisas que estão acontecendo e onde acontecer. Mas cabe a gente também ter uma decisão de, Senhor, eu quero estar perto de Ti, para conhecer, para saber seus mistérios, para participar disso.
Realmente. Os discípulos que iam até Jesus e perguntavam, mas Senhor, o que o Senhor quis dizer? Porque Jesus usava exemplos do cotidiano, coisas da vivência deles, pesca, plantar, enfim. Mas o que ele queria dizer, a multidão às vezes não entendia. E eram poucos aqueles que gastavam tempo indo até Jesus e querendo entender. Aí eu fiquei pensando em que isso se aplica na gente hoje. Até porque essa semana que passou agora, lá na igreja a pregação foi sobre Apocalipse, foi meio escatológica, né? Ou seja, chamando para arrependimento, para a gente estar pronto. Enfim, e aí quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, para nós, a gente consegue ver várias explicações das parábolas, mas quando olhamos para alguns trechos do livro de Daniel, alguns livros que apontam para Apocalipse, o próprio livro, né, da Revelação, Apocalipse, a gente vê muita coisa ainda embaçada, ou seja, parece até semelhante, né? Assim como para a multidão estava sendo um mistério as parábolas, eles não entendiam. Para nós também temos esses mistérios, nem tudo foi revelado ainda e a gente tem que estar preparado. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Como se assemelha de certa forma. Vamos dar outro salto aqui? Vamos para o versículo 24 ao 30. Aqui vai ser sobre a parábola do joio e do trigo e Jesus vai explicar essa parábola nesse capítulo, porém no versículo 36 até o versículo 43. E aqui a gente vai ver que existem dois tipos de plantas, né? Tem o trigo e tem também o joio. Aparentemente, eles são iguais. Porém, na hora da colheita, é observado que só o trigo vai ter um fruto para apresentar. O joio não. O joio, quando você esfarela ele, tem uns vídeos, né, que mostram assim. Quando você esfarela ele, não tem nada. São só folhas vazias, não tem nada. O trigo tem resultado. Enfim, aparentemente, trazendo agora para o nosso contexto, a gente pode observar, né, Joe, que até dentro da igreja, até dentro do ministério, muitas vezes, tem essa diferença. Tem o trigo e tem o joio, mas só o trigo ele vai ter um fruto, só o trigo vai ter ali um conteúdo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, porque o joio, ele sempre vai viver negando a palavra. Às vezes está dentro da igreja, buscando se converter ali, né, andar no caminho, mas a gente é quem agora? O joio ou o trigo, né? Tem que se perguntar. Lembrando que é o joio, não o joio. Alguém uma vez brincou. Perguntei pro Joey. Uma vez alguém brincou e falou que o joio, eu falei, joio não, joio é um, joio é outro. Eu não tenho nada a ver com o joio. Eu vou estar com o trigo. Quando a gente analisa a parábola do joio e do trigo, a gente entende que os dois eles precisam crescer juntos. É o que a gente vê hoje na humanidade, né? Aparentemente são iguais também. Aparentemente são iguais. Aparentemente, dentro da igreja, nós temos todos os tipos de pessoas que estão com o coração em Deus e pessoas que também estão lá, mas o coração está muito longe. Não porque estão indo para o processo de conversão, mas porque, de fato, não estão com o coração em Cristo. E, às vezes, até existe aquele questionamento de muitos cristãos dizendo, poxa, mas eu sou aquela pessoa que serve a Deus e a pessoa que está ali, que não serve, ou que a gente vê que não, que aparentemente não está com o coração, a pessoa prospera, a pessoa ela cresce naquilo que ela faz. Mas por que, Senhor? E Jesus, ele é bem claro, ele fala que o sol ele nasce para o justo, para o injusto, mas naquele grande dia vai haver essa separação, então tem que haver essa preocupação hoje. Quando a gente fala, tudo que a gente está vendo da questão das parábolas, tudo aponta para a salvação, aponta para o final dos tempos, e é onde nós queremos estar, né? Separado junto com o trigo. Vai haver essa separação e nós precisamos estar com o nosso coração bem firmado e vivo nisso para entender que a gente precisa fazer a nossa parte para isso, né? Exatamente, a mensagem dessa parábola fala sobre o tempo da colheita, fala sobre aquele grande dia onde o joio, não o Joe, né? O joio que representa, Jesus explicando, vai falar que é os filhos do maligno, e eles vão ter a sua recompensa, que é a condenação. Já o trigo, ele representa os filhos do reino, aqueles que andam na verdade, os que são salvos, eles vão receber a sua recompensa, a salvação e o seu galardão também. Enfim, então a gente vê que essa parábola é muito séria. Dentro da igreja, dentro do ministério, aonde você frequenta, ali vai ter o trigo e vai ter o joio. Sempre vai ter esses dois, né? Sempre vai ter os dois times, os dois lados. E de qual lado que você está?
porque um dia a justiça virá, um dia a colheita vai acontecer. Do 31 ao 32, nós vamos ver sobre a semente de mostarda, né? Jesus vai comparar o reino dos céus com um grão de mostarda, que é pequeno, mas que tem um potencial. Lembra que a gente falou sobre a semente? Então, é um potencial gigantesco. Começou em Jesus, né? Começou em Jesus, que abriu ali as portas para que a gente pudesse um dia morar no céu, a eternidade com Cristo, com o Senhor. E aí vamos passar a eternidade com Ele. No versículo 33, um versículo só, mas tem muito entendimento, né? Fala sobre o fermento. O fermento aqui, sempre quando você vê esse termo na Bíblia, vai falar muito sobre uma mentalidade. Tanto que lá em Coríntios, vai falar do lado negativo. Aqui está usando o fermento de forma positiva, porque é isso, é uma mentalidade, é um tipo de entendimento. Lá em Coríntios vai falar que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa, mas era levando para o entendimento errado, né? Mas quando vemos nesse texto, fala sobre o reino, que o reino ele se espalha por toda a massa, ou seja, a pessoa, quando ela recebe Jesus no seu coração, né, Davidson? Ela é transformada, ela passa por um renovo na mente, ou seja, sua mentalidade, o seu entendimento é transformado. E é isso, onde a palavra entra, tem transformação. Exatamente. Costumo dizer que onde Jesus passa, ele faz alguma coisa, né? E quando mexe assim, quando Jesus passa, quando a gente vê ele, a gente tem que ter aquela cabeça de tipo, Jesus está passando, eu vou lá e agarrar, vou lá pegar nas vestes dele, porque eu quero ser transformado, eu quero ser mudado por ele, né? E assim também, obviamente, as pessoas observam a gente, observam quando teve mudança, observam quando a gente mudou de jeito, a gente parou de falar algo que a gente falava antes. A gente pensa que não estão observando. Exatamente. A gente pensa, a pessoa tava com problema na perna, não tá mais, o que aconteceu? E a gente anda na rua assim, sabendo que a gente é testemunha de algum jeito, né? Então, o Senhor, quando toca a nossa vida, Ele transforma o nosso ser por completo. E Ele também quer que a gente vá lá e espalhe, como foi, né, o exemplo lá da semente, né? O reino que cresceu Exatamente. dentro de nós e que ele cresce e alcança outras pessoas também. Eu até peguei como exemplo, né, quando estava até meditando nessa passagem, não sei se vocês devem lembrar da matéria, né, de matemática, aquela progressão geométrica, que era o PG, né? Isso eu não lembro, não. Faz tempinho, né? Só do seno com a seno e tangente. PG, né? É como se fosse isso. Jesus, por exemplo, pregou para uma pessoa, a pessoa vai lá e multiplica para 5. É um crescimento exponencial. E assim vai. E assim vai. O reino dos céus vai crescendo cada vez mais. A família do reino do Senhor vai crescendo cada vez mais nessa terra. Você vê que está tudo conectado. Lembra que a gente começou falando sobre a semente e os tipos de solo? Aonde a semente encontrar espaço, ela vai entrar, vai criar raízes e ela vai transformar. E isso que você falou de um crescimento exponencial é muito real. Porque quando fala sobre a boa terra, fala que ela apresenta um resultado de 30, 60 e 100 por 1. Uma semente gera no mínimo 30, ou seja, acho que foi o pastor Michael que falou isso em algum dos programas, não me lembro qual, mas ele falou, um dia você foi ganho para Jesus, Sim. Sem ganhar pelo menos mais 30, não é? Mais 30, então assim, a gente tem que apresentar resultados, porque Deus está confiando grandes coisas na nossa mão e um dia isso vai ser cobrado, aquele grande dia, que também é um tema central nesse capítulo. Do 44 a 46, nós vamos ver sobre o tesouro escondido e a pérola. Eu achei interessante porque no tesouro escondido, a pessoa não estava buscando pelo tesouro, ou seja, o tesouro representa o reino. Já quando fala sobre a pérola, tinha pessoas buscando por essa pérola. Aí eu vi um pregador falando sobre isso, achei muito interessante, que sobre o tesouro que estava escondido e ele foi achado, representa muito o povo gentil, né? Que chegou até eles o evangelho. E a pérola, que tinha pessoas buscando por ela, buscando ali a chegada do reino, representa muito o povo judeu. Achei interessante isso, né? Essa representação. Mas é muito bacana você olhar que em ambos os casos, o tesouro ou a pérola, quando foi encontrado, as pessoas venderam tudo o que tinham para poder alcançar e ter posse ali, ter parte naquele tesouro. Ou seja, a gente vê que quando encontramos Jesus, a gente prova da misericórdia, da graça, do perdão dos nossos pecados e a misericórdia mesmo de Deus. Mas quando a gente vai caminhar com Cristo, né, Joe? Isso custa tudo. É a questão de você entender onde está o verdadeiro valor, né? Porque se uma pessoa que não tem ali o entendimento e a apuração para entender que talvez
uma pedra preciosa é uma pedra preciosa, ela não vai dar o devido valor. Mas se ela entende, ela vai valorizar aquilo, ela vai levar para alguém que entende, ela vai lapidar, ela vai vender, ela vai guardar. E com o evangelho, com tudo que Deus ele nos ensina hoje, é a mesma coisa. A gente tem que olhar para a palavra e para Jesus e para tudo que ele fez por nós, entender que existe um valor enorme nisso que está ligado diretamente à nossa salvação. Uhum. E até os dias de hoje, existem pessoas, né, até como Jesus falou, no meio de vós que dormem, ou seja, que está ali vendo aquilo, mas não está compreendendo. E por isso das parábolas, para aqueles que realmente querem buscar e querem entender, alcançar de fato aquilo que tem valor. Né? Uhum. E como a gente observa nesse capítulo, que nós vimos, né, que tem a diferença entre a multidão, que ela entende mais ou menos o que Jesus está falando, mas tem os discípulos, que eles vão até Jesus perguntar, mas o que o senhor quis dizer? Mas como será? Porque eu lembro lá, quando fala de escatologia, a gente vai chegar lá, Mateus 24 e 25, e aí eles vão perguntar, mas como que será aquele dia? Como será quando o grande dia chegar? Ou seja, o discípulo, ele paga um preço, existe ali uma cruz para ser carregada, a gente vai estudar isso nos próximos capítulos também, mas Jesus já está apontando para isso, né, Davidson? Sim. De que para seguir a Cristo, para ser um seguidor, a gente vai ter que renunciar a muita coisa e carregar nossa cruz. Exatamente, justamente como o Joey falou, né? É uma vida de você abrir mão por saber que aquilo que você está recebendo agora de Jesus é muito mais valioso do que tudo que você tem aqui nessa terra. No final das contas, quando a gente ou morrer antes, ou Jesus voltar, o que a gente tem, nossa casa, carro, faculdade, vai ser nada diante daquilo que o Senhor vai nos dar, né? Eu costumo dizer até a hora, né? O Senhor falando assim, muito obrigado pela casa que o Senhor me emprestou. Muito obrigado por tudo que... Somos mordomos, né? Isso, exatamente. Por mais que seja comprado, vou falar, paguei com o meu cartão, com o meu dinheiro e tudo mais. Até o dinheiro foi o Senhor que prestou, né? Não tem jeito, tudo é emprestado, né? Isso é verdade. Porque no final, o nosso bem maior e nosso único bem, na verdade, é o Senhor. E no dia que Ele retornar, vai nos dar a vida eterna. Então, assim, a gente não tem nada aqui nessa terra que valha tanto quanto a presença dele, valha tanto quanto o reino dele. Então, a gente tem que sempre olhar com esses olhos. Aquilo que eu encontrei no Senhor é sempre mais valioso do que tudo que eu posso ter aqui nessa terra. Então, eu não posso trocar o Senhor por nada. Então, a gente é apegado a cargo, apegado àquilo que ela construiu, sem saber que o valor, né, disso daí não se compara àquilo que Deus ele fez, né? O apóstolo Paulo já dizia, tudo que eu aprendi até aqui, eu repudio, imputo como algo que não tem valor, né? Ele diz, considero como esterco. Exatamente. Ou seja, você já entendeu, né? Já entendeu Nada. tudo. E muito menos o pecado. O pecado pode fazer o efeito contrário, gente. Então, se apegar ao pecado é uma coisa assim... Nada a ver. Nada a ver essas ideias aí. Aquele é dos teens. Aí... Esse negócio aí, cara. Tem que aprender como é que fala, não sei. Mas a salvação é a maior bênção de todas. Jesus, ele quer te curar, ele quer te abençoar, quer que você prospere aqui nessa terra, mas nada disso tem valor se você não tiver a maior bênção de todas, que é a salvação. Aonde você vai passar a sua eternidade. Só para poder fechar aqui, eu vou ser bem breve, do 47 ao 50, Jesus vai falar sobre a rede. Do 51 ao 52, vai falar sobre as verdades novas e as verdades velhas. Não vai ter tempo da gente aprofundar aqui, mas só um ponto interessante que eu acho muito bacana, do 53 ao 58, Jesus em Nazaré. Jesus chega lá e aí as pessoas falam, mas esse aí não é o filho do José? Esse aí não é o carpinteiro? E aí a gente vê algo muito interessante. A gente até brincava aqui, né? O profeta na sua própria casa, ele não tem honra. E é exatamente isso. Aonde Jesus se tornar comum, se tornar familiar, não vai poder fazer nada. Ali Jesus não pôde fazer muitos milagres. Agora, aonde as pessoas tinham comunhão, aonde as pessoas adoravam verdadeiramente, se lançavam aos pés de Jesus, aonde tinham intimidade, eram amigos de Jesus, era ali onde Jesus poderia se revelar como Filho de Deus, como Messias, como Salvador, como transformador. E Joe, bem rapidinho que o nosso tempo está acabando, mas com relação a Jesus se tornar comum, se tornar familiar, é muito comum entre pessoas que já nascem no ambiente da igreja, que estão acostumadas com esse ambiente, ou até ou de repente você é acostumado com a presença de Jesus.
Não seja assim, porque isso não vai mudar nada a sua vida. Sim, como a gente viu, o povo, eles seguiam a Jesus porque eles tinham interesse, né? Interesse ali de multiplicar um pão, né? De comer, ou porque queriam uma bênção. E a gente vê que Jesus, quando teve um contato com pessoas que tiveram uma atitude totalmente diferente, quando ele encontra aquele centurião que fala, você não precisa nem entrar na minha casa, manda só uma palavra. Ou seja, aquele centurião, ele não tinha uma vivência com Jesus, não era algo comum, mas ele ouviu falar, ele esteve diante dele, ele falou, não, Senhor, eu acredito, então manda só uma palavra. Então, essa questão de a gente olhar para Jesus, não só como alguém familiar, mas sabendo que ele é muito mais que isso e pode fazer muito mais por nós, que vai fazer toda a diferença. Ele quer ter comunhão com você, entende? É andar junto. Eu lembrei de um exemplo que o pastor Michael deu em um dos programas do Fala Amigo, que ele falou assim de sei lá, era um jogador de futebol muito famoso. E aí você acompanha, às vezes, pela rede social, se torna familiar. Você sente que você conhece a pessoa, mas se você pode bater na porta dele e querer entrar, ele vai abrir e falar, quem que é você? Eu te conheço. Ou seja, você não tem comunhão, você não conhece, você não é amigo desse jogador de futebol. Da mesma coisa, a gente pode aplicar para Cristo, que ele não seja familiar, mas que você tenha comunhão com ele, que você ande junto com ele. É isso que ele quer de você, quer ser seu amigo. E agora, para a gente poder finalizar com chave de ouro, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares sobre Mateus capítulo 13. E ele diz assim... Na parábola do semeador, o mestre falou sobre as sementes que caíram à beira do caminho e sobre 3 tipos de terra: a cheia de pedras, a repleta de espinhos e a boa para o plantio. No primeiro caso, há pouco entendimento, então o diabo vem e rouba a semente. No solo rochoso, as raízes não são profundas e a pessoa logo abandona o Senhor por causa das perseguições. Os espinhos são as fascinações das riquezas, os cuidados da vida e a ambição por outras coisas. Eles têm feito indivíduos desistirem de servirem a Cristo, por isso milhões de almas caminham para a destruição eterna. No entanto, a terra boa é o coração que recebe a palavra revelada e consegue compreendê-la e colocar em prática. Essa forma produz proporcionalmente a fé e a dedicação. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e obrigada, Davidson. Deus abençoe. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Partilhar e receber também da palavra de Deus. E que a gente venha realmente optar pela boa parte, que é a palavra do Senhor, que a gente venha ter o coração com uma boa terra para receber aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, sabendo que Ele quer revelar sempre os mistérios dele para nós. Então, que a gente se coloque como pessoas que querem saber mais do Senhor. Ele vai revelar com certeza. Amém. Não despreze a boa parte, seja boa terra. Deus quer usar a sua vida. E John, muito obrigada. Obrigado, Júlia Nobre. Foi um prazer estar com vocês aqui também mais uma vez. E guarde no seu coração. Queira de fato, como um tesouro escondido, encontrar e entender aquilo que Deus tem para a sua vida. E lembrando, toda quinta-feira, 21 horas aqui no CJC, nossa night. É isso aí, não pode perder a oportunidade. E você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estude Mateus 14 e volte amanhã para mais estudo da Palavra de Deus. Fica aqui o meu abraço e até mais. Deus abençoe. Você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.